Posso? Posso entrar aí na sua casa, no seu computador? Se vocês permitem, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite de terça-feira, na verdade, quarta-feira, Cajuru, hoje, 5 de fevereiro de 2014. Hoje minha cabeça não está boa. Isso me deixou estarrecido antes de iniciar a gravação de mais um programa, O Incrível Cajuru, começando agora em rede nacional para mais de 100 milhões de pessoas, no mundo afora via internet, pelo Yahoo Esporte Interativo, pelo eiplus.com.br, pela tvcajuru.com, enfim, pelas redes sociais, não esquecendo do blog do Cajuru, no terceiro maior portal brasileiro, o esporteinterativo.yahoo.com. Voz do Além, um tema curto para começar o programa, porque eu vou me alongar, não porque queira, porque o assunto merece, o tema requer. Então, qual é a primeira pergunta ou o primeiro tema curto e grosso, Voz do Além? Manda pro ar. Boa noite, Cajuru! Vamos lá para o primeiro tema. Me responda uma coisa, é verdade que os jogadores que atuam na Série A do Campeonato Paulista pretendem fazer greve? É verdade que os atletas podem não entrar em campo nesse fim de semana? Me explique um pouco sobre esse assunto, Cajuru. Voz do Além, curto e grosso. Eu seria o homem mais feliz deste país vendo uma greve acontecer no futebol brasileiro neste momento triste, em que as previsões são as piores possíveis. Vai ter campeonato brasileiro este ano? Será disputado com quantos clubes? A Portuguesa disputará o campeonato? O Fluminense será rebaixado? Ou só o Vasco? Teremos 24 equipes no campeonato? Ou em função da Copa do Mundo vai deixar o campeonato para o ano que vem? Ou, repito, não vai ter campeonato. A justiça não vai deixar. Aqui uma informação em primeira mão para você. Atenção, atenção. A torcida da Portuguesa de Desportos está unida na seguinte estratégia. Preste atenção. Nos acréscimos, entendeu? Ali estourando o tempo, faltando segundos para o fim deste jogo sujo, imundo. O homem fez o mundo porque ele acha que ele fez o mundo e o tornou imundo. Na verdade, quem diria para ele lá em cima que fez o mundo? O Senhor Todo-Poderoso. Ele, Deus, fez o mundo e o homem o tornou imundo. E é por isso que eles vão aguardar os acréscimos. Sabe, Bárbara, quê? Tenham ideia vocês? Não? Para a justiça comum. Toda a torcida da Portuguesa. E aí? Teríamos campeonato brasileiro indo na justiça comum neste ano da Copa do Mundo? É, meu amigo. É hora deste assunto lamentável. Voz do Além é com você. Manda pro ar. Pois é, Cajuru, vamos voltar a falar sobre a crise que assombra o Corinthians nesse começo de ano.
Li na internet que alguns ex-jogadores do clube se manifestaram contra as organizadas. Me conta o que eles disseram, Cajuru, mas logo após esse recado de apenas 30 segundinhos. O vestibular é um sonho que leva a outro ainda maior, o diploma. E para colocar você mais perto dos seus sonhos, o Uniceb Interativo, uma das maiores faculdades de ensino à distância do país, está presente em mais de 170 cidades por todo o Brasil. Você vai descobrir um jeito diferente de estudar, que une tecnologia e ótimos professores, respeitando o seu tempo, o seu bolso e o seu ritmo. Para o vestibular, acesse estudeadistancia.com. Uniceb Interativo, seu diploma para a vida. É a crise corintiana. É a relação do clube com as torcidas organizadas. Gaviões da Fiel, o nome dela, dessa instituição, dessa empresa milionária que tem galpão em São Paulo que custa uma fortuna. Quem deu? O Corinthians, ao longo de sua história, como deu a essa torcida tudo. O que ela virou? Um império. Ela tem 100 mil sócios. Sabiam disso? A Gaviões da Fiel tem 100 mil sócios. Alguns de seus presidentes, bandidos, traficantes, que foram presos, ex-presidiários, elementos de altíssima periculosidade. Alguns que já foram presidentes dessa entidade, Gaviões da Fiel, que manda no Corinthians, manda no presidente, na diretoria, no técnico, manda na imprensa. Sim, senhor. Sim, senhora, manda na maioria da imprensa esportiva que tem medo dela, que a leva em programas esportivos, em mesas redondas. O presidente dessa organização criminosa, em sua maioria, eu nunca generalizo, participa de programa de televisão durante 1 hora, 2 horas, na qualidade de convidados especiais. Aí eu trouxe na íntegra, para não fugir de nenhuma letra, o que hoje declararam 2 ex-jogadores do Corinthians, que passaram por tudo aquilo do último sábado, quando da invasão da torcida no centro de treinamento do Corinthians. Invadiram, ameaçaram agressão, jogador escondido no vestiário, jogador escondido até debaixo de cama. É isto mesmo, com medo. Você não teria medo? Sujeito inconsequente, de repente ele está com uma faca, um estilete, sei lá o que na mão, um revólver. Você não conhece esse tipo de gente. É capaz de tudo, de tudo. Estes 2 jogadores aqui que vieram fazer tal depoimento corajoso, passaram por isso em momentos do Corinthians piores. Corinthians em crise muito maior. Alguns deles não apanharam pela força deles. O primeiro, por exemplo, Rincón, o colombiano, aquele de quase 2 metros de altura. Você encara o Rincón? Você encara o Rincón? 00:30. Se ele me der boa noite, eu chamo a polícia. Eu vou apanhar dele até ao tamanho do braço dele. Um telefone dele em mim me deixa desligado 2 anos dando sinal de ocupado. Os caras têm medo do Rincón. Agora, ele passou por essa situação.
E aqui vai a declaração dele. Pasmem com a gravidade dela. Pasmem com a gravidade da declaração. Para Rincon, é necessário aprender com outras experiências. Abram aspas. Os ingleses acabaram com os hooligans. Mandem alguém lá para aprender. Para ele, relação entre diretoria e torcida nunca vai mudar no Brasil por um motivo simples. Aspas, de novo. É uma ligação que interessa para os dois lados. Qual jornalista que já falou isso em rede nacional? Vocês sabem o nome dele? Vocês já viram declarações dele falando isso em televisão? O nome dele é Jorge Cajuru, porque a maioria também é pipoqueiro. A maioria da minha classe tem medo de torcida organizada. Isso que o Rincon falou aqui, eu falo toda hora. A relação é boa para os dois lados. Então, seguindo. É uma ligação que interessa para os dois lados. O Rincon falando. E que ninguém quer mudar. É só prestar atenção. Sempre foi assim. E o clube é que sai prejudicado. Perdeu o Teves, perdeu o Edilson, só para lembrar dois nomes. Palavras do Rincon. Agora, pasmem, fiquem indignados com a conclusão da entrevista do Rincon. Essa é a mais triste de todas. É a mais revoltante de todas. Essa a gente tem que rezar. Falando sério, São Jorge, meu padroeiro, Santa Rita, Nossa Senhora da Aparecida. Essa é para rezar. Que isso nunca aconteça, pelo amor de Deus. O Rincon declarou que para acabar essa relação maldita de torcida organizada com o clube, vai ter que acontecer, sabe o quê? Uma morte. Porque neste Brasil é assim. Muitas coisas mudam depois de mortes. Não morte no singular. Mortes no plural. Mortes no plural. Depois de várias delas, alguma mudança acontece. Parabéns, Rincon. Eu que não sou seu fã, que não sou seu admirador, passo a ser a partir de agora. Você foi homem e você falou a verdade. Agora, tomara que isso não aconteça, Rincon. Eu sei que você também não quer. Acontecer uma morte num centro de treinamento, num estádio de futebol, numa invasão de torcida organizada no local de trabalho de um clube de futebol. E, de repente, alguém morrer? Pelo amor de Deus. Para fechar, eles acham que todos os avisos já foram dados. Rincon. Não há mais desculpas. Como a diretoria vai dizer que não sabe o que as organizadas fazem se houve até morte na Bolívia? O que isso traz de bom para o clube? Pergunta Rincon. Mesmo assim, continuam apoiando. Essas palavras do Rincon foram ditas também pelo Edilson, o Capetinha, que jogou. Posso jogar fora isso aqui? Até para que serve torcida organizada? Para jogar fora. O Edilson jogou o Capetinha com o Rincon, viveu aquele grande momento do timaço que tinha o Corinthians.
E veja como é o futebol, né? Você tem que ganhar toda hora. É toda hora. Vive uma fase ruim, vem uma tragédia. Vem um acontecimento como esse do último sábado. E vem uma entrevista como essa, de um jogador que viveu o Corinthians, que o conhece integralmente. Que será preciso uma morte para isso acabar? Se Deus quiser, não. Haverá justiça nesse país. Esse povo vai ser banido do futebol. Ou acaba a torcida, ou retira dela um por um de cada bandido, de cada cafajeste. Não dá. A hora do basta já passou e já passou há muito tempo, amigo. E para fechar o tema Corinthians no programa, se preparem e cobrem de mim. Escrevam aí. No final do ano haverá eleição no Corinthians presidencial. Será a mais acirrada de todas e a mais perigosa de todas. Quando eu falo perigosa, é perigosa nesse sentido que você aí do outro lado está pensando. Vai ser uma guerra. A eleição presidencial do Corinthians nesse ano de Copa do Mundo no final do ano. Vocês não têm noção do que poderá acontecer nessa eleição. E aí o que não dá para entender, cara, é dirigente que vem publicamente dizer que ama o Corinthians, ama uma ova. Ele ama se ele estiver no poder. Quando ele está fora do poder, ele torce contra o clube. Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer confusão. Ele banca a torcida para invadir centro de treinamento. Ele paga a torcida para xingar jogador, presidente, técnico. Como que um cara desse pode se dizer torcedor? É por isso que eu não torço mais. Não estou nem aí para vitória, para derrota de seleção, de clube. Sou jornalista e faço o programa priorizando o que acontece fora de campo. Se você quer ver programa bonito, bem feito, com gols, com reportagens inteligentes, daqui a pouco tem. É todo dia, de segunda a sexta, em rede nacional e em rede mundial, pela TV Esporte Interativo. Hoje com o ético Henrique Marques e com a Mariana Fontes. É o Caderno de Esportes, programa de 1 hora de duração. Programa bem feito, bonito, caprichado. O meu não, o meu é bucha de canhão. Eu não vou falar de futebol dentro de campo, de vez em quando eu falo. Eu quero falar aquilo que ninguém fala, aquilo que ninguém diz, aquilo que a imprensa tem medo, que ela borra de medo, que ela borra nas calças. Essa é a verdade. Depois deste assunto grave e longo do Corinthians, se prepare. Se prepare. Esta também é de se estarrecer. É revoltante a notícia exclusiva que você vai ver e ouvir e refletir depois do intervalo mais rapidaço da televisão brasileira. Eu volto, se prepare, é grana. Você não tem noção. É sobre Copa do Mundo. Programa de esportes não fala isso. Vê se o Globo Esporte fala isso. Se o da Band fala isso. O do SBT fala isso. Não, é só aqui, no Esporte Interativo. Eu volto, rapidão. Para variar, estourei o programa. Henrique e Mariana prontos a postos com o Caderno de Esportes. Agora, amanhã, com mais detalhes, comento. Só para você saber. Na FIFA, não se encontra mais ingresso para a final da Copa no Maracanã. De repente, com o Brasil disputando
a decisão, o jogo final da Copa no Maracanã, a Copa do Mundo esse ano. Há sites vendendo ingresso de cadeira para este jogo final, para a decisão da Copa do Mundo no Maracanã. Decisão que, de repente, o Brasil nem nela esteja. Pasme. Henrique, você sabe? Mariana, tem noção? Tem? Vocês do estúdio têm noção qual o preço? Sites obscuros estão vendendo ingresso para a final da Copa do Mundo no Maracanã pelo cartão de crédito ao preço de 164 mil reais. Estão assustados? Estou vendo todo mundo aqui de boca aberta. Estão pasmos? Um ingresso de cadeira, 164 mil reais custa. E só esses sites obscuros têm para vender. A FIFA não tem mais. A Copa do Mundo será para quem? Para rico? Não. Para milionário. Como é o Henrique Marques, o gaúcho ético. Esse tem bala na agulha. Para o seu boa noite, começando mais um Caderno de Esportes. E eu volto amanhã com mais detalhes desta notícia e de outras que você só acompanha aqui em O Incrível Cajuru pela jovem e ousada TV Esporte Interativo. Obrigado.